Olá, todos bem? Então, essa é uma das aulas que eu gosto muito, que eu tenho um carinho especial, que é uma aula também de segurança. Hoje em dia utilizam o termo reatividade. Olha, no nosso curso A Matilha, eu fiz um dos vídeos, uma das aulas, ela era muito extensa, inclusive acho que foi em 2 partes, que eu falava também sobre essa reatividade, Reatividade, essa agressividade entre os cães. Mas como o nosso curso ele é muito direto, muito objetivo, eu vou me restringir a falar somente dos cães e não dos lobos. Lá na outra aula eu falo também dos lobos. Poderia ficar horas aqui falando sobre uma alcateia, mas não é o caso. Então, para ser bem prático, a gente vai falar somente dos cães, tudo bem? Muitas pessoas chegam para mim e dizem assim, num treinamento presencial: Rodrigo, eu não tenho problemas com o meu cão. A maior parte das visitas que eu faço para atendimento presencial é com relação a esse tema, a agressividade. As pessoas muitas vezes aceitam um cão que pula, que às vezes destroem algum objeto em casa, entre outras coisas, mas geralmente a maior parte dessas pessoas, elas têm problemas com agressividade. Quando a coisa começa a ficar muito estreita, elas não têm solução, elas acabam ligando para um profissional, acabam chamando um profissional para poder ajudá-las em casa. Uma das coisas que eu posso dizer que eu sou especialista em pessoas e seus cães. Uma das coisas que eu domino muito por ter tido muita experiência e prática nessa questão é a parte de cães de raça potencialmente perigosas e cães que são agressivos ou reativos. Tive um canil em São Paulo e trabalhei com muitas ONGs. Nós recolhemos muitos cães que eram doados por N tipo de motivos, mas a maior parte das pessoas que doavam esses cães eram cães que agrediam outros cães e agrediam pessoas em casa e pessoas na rua. Eu vou te dizer uma coisa. Quando eu vou no treino presencial, a pessoa diz assim para mim: Rodrigo, não tenho problema com o meu cão. E eu vou querer saber por que ela me chamou, por que ela demorou para me chamar, quantos anos tem seu cão? Aí a pessoa diz: tem tanto. E você está me chamando aqui agora por quê? Só que eu pergunto de uma maneira, lógico, mais gentil, né? Não é assim direto, é por quê? Não é assim que eu faço. Eu dou uma polida na pergunta e pergunto assim para a pessoa: mas, pô, ele já tem essa idade, o que está acontecendo agora, nessa época, assim? Você não precisou antes, mas agora está acontecendo algo. E a pessoa diz para mim assim: é que assim, ele tem muita reatividade, ele é muito agressivo com outros cães no passeio, né? E eu falei com pessoas. Não, com pessoas não. Geralmente, cães agressivos não é somente com cães. Não. Geralmente é com pessoas também. Cães agressivos têm de natureza a agressividade. Pode ser com pessoas ou com outros cães, não importa. Cães agressivos têm dentro dele essa agressividade. Cães agressivos, ele vive essa agressividade, né? Ele mostra a insatisfação dele. Lembra da insatisfação que a gente aprendeu na aula do não? Mostrando a sua insatisfação? Cães agressivos geralmente mostram a sua insatisfação mordendo. E pode ser para pessoas, pode ser para cães, pode ser o que for. Até por um papel que passa rolando no chão, ele muitas vezes é agressivo, né? Passou perto do radar dele e ele se incomodou, mosca, o que for, ele é agressivo. E as pessoas dizem para mim: não, Rodrigo, meu cão não é agressivo aqui em casa, nem é agressivo com pessoas. Aí eu faço aquela tradicional, aquela pergunta clássica, e por ter muita experiência eu pergunto assim: olha, você toca no seu cão? Toco. Você toca ali no seu cão? Toco. E aqui? Toco. E ali? E ali você toca? E em um local específico a pessoa diz: não, ali não. Quer dizer, eu geralmente utilizo um termo para isso, eu chamo assim, pisando em ovos. A pessoa sabe do limite que o cão tem e nunca chega nem perto desse limite, que é para poder não ter complicação. Prefere se enganar, prefere imaginar que o cão dela não é agressivo, que só é agressivo numa situação X. E as pessoas dizem para mim assim: não, Rodrigo, é só nessa situação, mas é só nessa situação, em outras não. Olha, não estou julgando, geralmente as pessoas se comportam dessa maneira inconscientemente. Agora é assim, se você está fazendo o curso, acompanhando todas as aulas, fazendo o passo a passo para se tornar um líder para o seu cão, uma pessoa admirável, uma pessoa que ele segue, uma pessoa que ele ama, que ele quer estar junto o tempo todo, supostamente a agressividade ou reatividade que o seu cão tenha, ela já diminuiu ou acabou. Me desculpa, vou dizer uma coisa super interessante, de novo, super interessante. Para resolver quaisquer problemas que você tem com o seu cão em casa, inclusive a agressividade dele com cães ou com pessoas, é fazendo liderança por meios naturais. Sim, educação básica e obediência,
Liderança por meios naturais. Se tornar um líder para o seu cão, se tornar uma pessoa forte para o seu cão. Como eu falei, não vou falar de alcateia, vamos falar de matilha de cães. Vamos supor, cães da natureza, 10 cães, 1 manda e 9 seguem. Cães não nasceram para mandar, nasceram para seguir. Se fosse ao contrário, eu teria 2 ou 3 ou 4 cães que mandavam. E não é verdade. Um cão manda, 9 seguem. Por falta de um líder, por falta de um alfa, aparece um. E eu sempre digo, se você cercar, se o homem for lá cercar os 10 cães, ele lidera os 10 cães. Porque cão não nasceu para mandar. Desculpa, é verdade. Agora eu quero que você preste um pouco de atenção no que eu vou falar. Se você tiver com seu cão, tanto em casa, recebendo visitas, ou lidando, manuseando o seu cão, ou você estiver na rua passeando o seu cão, e o seu cão, ele exercer, né, ele apresentar uma certa agressividade, traduza da seguinte maneira. O meu cão, presta atenção, o meu cão está fazendo uma função que não é dele. Essa função de dominância ou agressividade, imposição, não é do seu cão, não é do líder, seria sua. Não estou dizendo que você tem que ser agressivo, pelo contrário, você tem que ser totalmente pacífico, totalmente calmo. Eu digo o seguinte, se alguém na dupla ou na família que for, né, dependendo do ambiente que você está com o seu cão, tivesse que ficar agressivo, tivesse que guardar, tivesse que se impor, não seria o seu cão, seria você. Seu cão está fazendo uma função que não é dele. Lembra, cães nasceram para seguir e não para liderar. Seu cão está com um peso muito grande, tira o peso do seu cão, assuma a responsabilidade para você. Rodrigo, como é que eu faço isso? Fazendo as aulas, assista às aulas, onde você mostra a sua insatisfação tocando no seu cão, mostrando para ele que aquilo não está certo, que você é o líder, que você está na situação que ele pode confiar em você. Cães inseguros geralmente são cães agressivos. Eu fiz um treinamento cá em Portugal e a pessoa dizia para mim, meu cão ele ladra, aqui fala ladra, meu cão late muito no portão. Né, para qualquer pessoa que chega. E eu fui e observei e fiquei um tempo com a pessoa. O treinamento presencial, geralmente eu fico com as pessoas por um bom tempo dentro das residências dela, para observar o comportamento do cão. Muitas vezes o cão me recebe, ele fica diferente, eu pergunto para os donos, ele age assim? Não, ele está meio acuado, ele não age dessa maneira, ele é diferente. Aí eu fico mais tempo lá, o cão vai se acostumando comigo e vai acabar mostrando como ele se comporta diariamente. Um cão específico cá em Portugal, eu detectei que ele estava fazendo uma função que não era dele. E aí eu instruí a dona, a gente fez o treinamento de liderança por meios naturais e ela começou a exercer essa liderança e tirar das costas do cão essa obrigação que supostamente ele tinha pego para ele, que era guardar todo aquele local. Quando não tem ninguém no local, que ele guarda o perímetro, tudo bem, mas com ela no local, ele ficava muito agressivo. Então eu comecei a mostrar para ela que se ela chamasse a responsabilidade para ela, tirando a carga do cão, né, porque não é função dele, que ficaria tudo muito tranquilo. E Rodrigo, e como é que ela fez isso? Ela foi mostrando pro cão dela o seguinte, ela mostrava assim, olha, não, é comigo, não é com você. Chamando toda a atenção, toda a responsabilidade de cuidar daquele local e de estar naquela situação como uma pessoa diferente, e essa responsabilidade era unicamente dela. Então, aí o tempo foi passando, ela foi praticando, ela foi mostrando pro cão que a função era dela e não dele, e as coisas se acertaram. Então, eu só dei um exemplo aqui para vocês, porque sempre que eu fui chamado para resolver essas questões, eu sempre pedi pro dono chamar atenção para ele e não deixar isso para a função do cão. Vamos repassar aqui. Quando você estiver com o seu cão em casa, no passeio, aonde for, você é o dono da situação e não o seu cão. Coitado do seu cão, está fazendo uma função que não é dele, está sobrecarregado, fica inseguro, fica tenso e fica agressivo. Quando você estiver andando com o seu cão e estiver andando com o equipamento do jeito certo, com o cão do lado certo, que é do lado esquerdo, foi o que eu ensinei aqui para vocês. Primeiro a gente precisa acostumar você, treinar você a andar com o seu cão do lado esquerdo sem farejar, entre outras coisas. Assiste a aula do passeio. E o seu cão começar a querer se impor, ou seja, pensa assim, começar a querer se impor, a querer fazer uma função que não é dele, você corrige automaticamente, com rei, rou, mostra a sua insatisfação, dá um toque. Já vi casos de 2 pessoas, cada uma com seu cão, passando a mão na cabeça do cão e dizendo não pega, não, os dois fazendo isso, e os 2 cães querendo matar uns aos outros. Basicamente, os 2 donos estavam ensinando inconscientemente os cães a pegarem, passar a mão na cabeça do cão enquanto o cão está latindo e querendo pegar, é a mesma coisa que estar dizendo para ele, pega. Então, o que tem mais peso aí? Passar a mão, incentivando, né? Ou dizendo não? Porque a pessoa está fazendo as 2 coisas ao mesmo tempo. Está tocando, dizendo pega, e com a boca ele está dizendo não. Então,
Essa foi uma dica hiper importante para cães que têm agressividade ou reatividade com outros cães ou com pessoas, ok? Essa foi uma aula com informação, agora você pode colocar a cabeça para pensar, tentar resolver essas questões. Assista a aula novamente, assista as outras aulas, entenda onde você pode estar errando, vê a aula com outro olhar, pega coisas que você não pegou da primeira vez. Espero que você e a família estejam bem, sem problemas de agressividade com seu cão em casa. Bons estudos, bom treinamento e a gente se vê na próxima aula. Obrigado, fique bem.